Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Miqueias Oliveira e nós estamos numa série falando sobre batalha espiritual contra a família. Seja muito bem-vindo aonde quer que você esteja. Já vai deixando o seu like, vai compartilhando se você achar que esse conteúdo serve para edificar a vida de outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, me dê a honra de caminhar conosco aqui, na nossa família, ativando o sininho agora que vai aparecer aí na tela, ok? Ative o sininho, ative para receber todos os nossos conteúdos diários aqui no canal, ok? Nós estamos fechando uma série, se você ainda não viu, existem 3 séries, você vai linkar aqui embaixo, falando sobre guerra espiritual na família, como conviver, como lidar, como reagir a tantos ataques que nós vivenciamos nos dias de hoje. Nunca foi tão terrível, nunca foi tão atual, nunca foi tão emblemático lutar e ver como a guerra espiritual na família tem sido uma realidade. Eu tenho dito que há uma guerra em curso devido a uma agenda do anticristo. Sim, uma agenda. Pastor, o que é o espírito do anticristo? Ou o anticristo que o Apocalipse relata? O espírito do anticristo é tudo aquilo que se opõe às obras de Cristo, ou tudo aquilo que é princípio da palavra, tudo aquilo que é princípio do reino. Logo, a família e o mundo, o sistema a denomina como família tradicional. A nossa família, ou a chamada família tradicional, é a família constituída por Deus no Gênesis. Macho e fêmea os criou, e sendo uma só carne, eles irão procriar, irão frutificar. Então é desse conceito que nós conhecemos aqui no Ocidente como o conceito judaico-cristão, e essa agenda vem de forma voraz, destemida, parcial, porque só tende para um lado, e nós precisamos, enquanto famílias, famílias de Deus, famílias alicerçadas, estarmos atentos para essa agenda e seus ataques, sabendo que é o inferno, o império das trevas que age de forma ardilosa. Se você ainda não viu, vai aparecer aqui, ou melhor, tem um link na descrição do vídeo, aqui ó, do meu mais novo livro, Batalha Espiritual contra a Família. E na página 81, 80 e 81, eu estou falando sobre o que fazer quando a mente dos filhos está sendo controlada. Como é que a gente vai lidar? Esse controle, seja por ordem de informações, a nível de estudos seculares, fundamental, ensino pedagógico, estrutura das escolas, seja em que faixa etária seu filho está, ou na visão modular de ensino, seja pelo modelo tradicional, modelo confessional, modelo bilíngue e todas as esferas educacionais, como é que nós, pais, precisamos nos manter? Escute isso. Como fazer para neutralizar e ter o entendimento que a mente dos nossos filhos estão crescendo sadias? Vou lhe dar um dado que hoje, uma nova síndrome patenteada pelo Conselho de Psiquiatria, promulgado, ligado à OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a linha da psiquiatria, eles patentearam uma nova síndrome, TDT, transtorno de dependência tecnológica. TDT, transtorno de dependência tecnológica. TDT, transtorno de dependência tecnológica. Dr. Alex Alves, um grande especialista na área, ele diz algo muito forte que eu quero, está no meu livro. Ele diz algo muito forte. Milhares de pessoas estão sofrendo de distorção cognitiva e afetiva com base no transtorno TDT, transtorno de dependência tecnológica. Grave bem essa patente. TDT, transtorno de dependência tecnológica. E aí, muitas vezes, a gente vai lidar com questões da apatia que toma conta do coração dos nossos filhos. Muito cuidado, eu quero aqui te dar algumas chaves. Não permita seus filhos
estarem o tempo todo no ponto de contato da solidão, no quarto, nos lugares alvos, de preferência deles, no convívio da família. Um exemplo, vem se assentar à mesa. Não, você vai comer lá no quarto porque você está numa faixa etária que você não consegue lidar com ninguém, tudo se exaspera. Muito pelo contrário, você tem autoridade, papai e mamãe, para criar essa conduta e não deixar com que ela seja violada. Não é a questão do TDT, do transtorno de dependência tecnológica, que vai determinar ou dar as cartas na mesa da sua casa, da rotina. A rotina implementada por você que precisa pôr no limite e fazer com que outras rotinas oriundas da tecnologia se adequem, se curve à rotina da casa. Exemplo, refeições na mesa. Refeições, todos os smartphones, celulares fora da mesa. Horário para dormir, horário para tecnologia, dias e horas para jogos. Deve-se haver. Já experimentou, e eu fiz um serviço de pesquisa de campo, a crise de abstinência de um adolescente que fica consumindo conteúdo digital por 6 horas por dia? De acordo com o uso de 6 horas por dia no campo de um pré-adolescente de 10, 11, 12, 18 anos, de consumo no digital, 6 horas, equivale no processo da abstinência. O que é o processo da abstinência? Quando você tira a droga ou o consumo ou inviabiliza que o usuário insira o entorpecente. Quando você tira da mão dele, isso causa uma abstinência e vai criar os transtornos compulsivos num nível de ansiedade exacerbada, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e também vai desencadear algumas nuances de pânicos, fobias. Isso acontece hoje no transtorno de dependência tecnológica. É comparado ao vício de entorpecentes, os mais variados, que a gente possa enumerar: cocaína, LSD, maconha e por aí vai. Crack. Olha onde está associado. Isso não sou eu que estou falando, é dado da Organização Mundial de Saúde. Se você confia ou se você confia não confiando, mas é para a gente pensar como é que a gente vai lidar com essas questões se nossos filhos não usam entorpecente, ok? Se usam, serve para você também, papai, mamãe, você que esposa, enfim. Mas como é que você vai lidar? Primeiro, eu tenho dito que a guerra espiritual nos nossos dias ela é tão frenética, ela é tão horrenda, que não adianta, em muitos casos, você tirar da mão do filho, tirar e dar a ele as correções necessárias. Pastor Miqueias, então o senhor está dizendo que eu não tenho autoridade? Ora, o senhor começou falando que tem que se ter autoridade, tem que ter horário, tem que se assentar à mesa e não pode estar longe do convívio familiar. Sim, mas quando a coisa está em operação e a gente se atenta por um susto, por um vídeo recebido, por uma situação adversa, tirar vai acentuar ainda mais. Oração é preciso, jejum, mas a questão mais primordial, eu quero ler um texto porque tem a ver com o que eu vou dizer, e está no meu livro, Batalha Espiritual contra a Família, na página 81, quando eu cito um texto de Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 20 e 23, que diz assim: Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, e imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo.
Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículos 20 e 23. Terceira lição. Jesus poderia repreender o espírito que possuía a mente daquele jovem, daquele menino, daquele adolescente. Sim ou não? Ele tem todo o poder. Por que é que Jesus vai arguir, vai perguntar ao Pai? Porque o Pai, mesmo tendo toda a questão de transtorno e de porta de acesso a espíritos maus que dominavam o seu filho, o Pai sabia de fato como o seu filho era arruinado, atacado. O Pai dá detalhes. Uma vez ou joga no fogo, a gente acode, joga na água. Era um pai presente, mesmo com uma deficiência do filho, mesmo com uma legalidade aberta no mundo espiritual que atacava o seu filho, mesmo que o judeu, na compreensão, nos dias de Jesus, ele entendia que era uma maldição hereditária. Havia um questionamento quando se deparavam com casos como este, de perguntar quem pecou, o pai, quem pecou, o avô, quem pecou foi quem. Porque o filho está nessa condição. Mas note, Marcos 9, do 20 ao 23. O pai dá detalhes de como era a convivência com o filho. E por que é que Jesus está fazendo se ele tem o poder de mandar embora? Jesus não perguntou ao gadareno, fez as perguntas que fez ao pai daquele jovem conhecido como jovem lunático. Jesus não fez ao endemoniado gadareno, ao endemoniado no templo, à mulher encurvada no templo. Por que é que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus viu ali um pai presente. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer dentro desse contexto é que você precisa resgatar a condicional de tempo, o fator tempo, tempo presente. Não é ter o tempo de sobra, mas aquilo que você tem tornar em qualidade. Porque o pai é provedor, a mãe, a família é uma correria, mas o tempo de participação, se você equalizar, você pode entrar em lacunas obscuras que a internet ou as redes sociais, de forma subversiva, entenda? Porque é como o uso de uma faca. É uma arma branca, sim, inofensiva em alguns casos, apresenta perigo em outros casos, mas é como uma faca. Ou você usa para o bem ou para o mal. Qual é o bem de uma faca? Ela serve para muitas coisas, mas também ela serve para destruir, até matar. Então entenda que o serviço da tecnologia, a informação, aquilo que você agrega, tem o seu valor mediante ao que você, pai, está disposto a viver com o seu filho, com a sua casa. Então essa história de deixar a revelia tem que acabar. Essa história que tem que deixar porque o mundo tecnológico está aí e a gente não entende muito, isso é papo furado. Você pode não entender de algoritmos, você pode não entender do mundo digital, mas você entende da personalidade da pessoa que saiu de você. Logo, isso tem uma profundidade no mundo espiritual. Ora, o filho daquele homem, que Jesus pergunta ao pai o que estava acontecendo, ele prontamente disse ipsilitris sobre a vida do filho. Isso é interessante. Por mais que a situação ali fosse uma situação muito terrível, horripilante, uma situação que a gente não quer para ninguém. Olha o que o pai está descrevendo para o próprio Jesus. É algo forte. Há quanto tempo ele está assim? O pai diz. Desde a infância. O pai vem acompanhando, é pai presente. Muitas vezes esse espírito lança no fogo, na água, para matá-lo. E por que não consegue matar? Porque o pai está presente. Transiciona essa fala do pai daquele jovem para os dias de hoje. O quanto a internet, o submundo, as deep webs da vida, né?
os algoritmos criptografados, as pedofilias e todas as sortes de incitações visitam o coração, a mente, os grupos, aquilo que é pureza no coração dos filhos, e vem um bombardeio em tempo real. Tecnologia. Deixa eu te falar uma coisa, acabou o tempo do que nós crescemos ouvindo. Eu sou pai, eu cresci ouvindo dos meus pais: cuidado com quem você se relaciona lá fora, hein? Cuidado. Hoje pode ser dentro da sua própria casa, da minha casa, com um tablet, com um smart. Então, aprenda que a mente dos teus filhos não pode ser controlada por uma agenda em curso que trabalha pelo viés da informação em tempo real. E não há como você ficar à caça às bruxas no quarto. Existem aplicativos dos mais variados para você que é pai de adolescente, filhos que estão em fase de formação, mas eu estou falando em linha geral. Não há como neutralizar, tirando, provocando uma abstinência. Não há como ser drástico quando em momentos cruciais você foi benesse, você usou de benesse, você usou de bondade. Agora, você pode se tornar alguém presente e conviver. E aí existem casos de filhos que não querem a intromissão dos seus pais. A gente vive hoje uma inversão de valores muito grande. Os pais mendigando o amor dos filhos. Os pais com medo de serem rejeitados pelos filhos. Os pais com medo. Uma sociedade líquida. E agora mudou-se o polo, mudou a dinâmica. Agora são os pais que não podem magoar os filhos. Agora são os pais que fazem de tudo para não causar transtorno aos filhos. E não é assim que a Bíblia nos diz, e eu vim dizer a você aqui, conectado comigo. Levante a sua cabeça. Para cada família, para cada realidade, há uma estratégia, mas o Espírito Santo é o mesmo que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a boa vontade do Pai das luzes, o Pai que opera em nós. Então ele te dará força para neutralizar e para mandar embora tudo aquilo que é lixo, contaminado, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que tem roubado a fé dos nossos filhos, das nossas gerações ou da nossa geração. Um dado muito importante: 2020 constatou-se que, através da pandemia, as famílias no mundo todo tinham pouco relacionamento. 43%, pelo menos no Brasil, de casos de divórcio vieram em pandemia, durante pandemia, no decorrer da pandemia. Se não houvesse pandemia, tudo estava, abre aspas, na mais perfeita paz, fecha aspas. Mas quando travou-se tudo e agora a família teve que conviver em família, as coisas tomaram proporções negativas, terríveis. Mundo sombrio, muito louco e frenético que a gente vive, e só se agarrando com Jesus, o Senhor da família, e nós lograremos êxito de conquista. Então, o TDT, transtorno de deficiência tecnológica, causado por dependência, que hoje se torna uma dopamina, se torna algo, né, que vai acalmar. Troca isso por qualidade de tempo. Peça a Deus força. Peça a Deus a paz que excede todo entendimento. E para você que tem filhos, crianças, olha essa imagem aqui. Eu quero focar essa imagem. Um tablet em cima de livros. O que é isso, pastor? Faz com que o tablet volte para o lugar dele. Não é abaixo dos livros. Se preciso for, faça. Mas coloque-o ao lado. Porque hoje o saber está sendo usado apenas como estante para colocar aquilo que é prioridade. As futilidades da vida comum, das redes sociais, da internet. E eu creio
que aquilo que Deus formou, aquilo que Deus criou, o homem não pode separar. Pega os vídeos que eu coloquei aqui e faça um apanhado. É uma playlist sobre batalha espiritual na família. E eu quero lhe dizer, pelo poder do nome de Jesus, que a sua família está salva, será bendita, não vai naufragar, porque o Deus da família está com você. Shalom, até o próximo vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deixe o teu like. Se tem perguntas, faça aqui no chat. Deus te abençoe. Se você quer adquirir o meu livro, Batalha Espiritual contra a Família, loja aqui em cima, por favor. Clicando, você já entra na loja e faça o seu pedido, distribuindo para todo o território nacional, tá bom? Shalom!